Se tudo que você acredita é o que você vive, então por que você não começa a ficar obcecado com as suas crenças, a fim de descobri-las e redefini-las para viver a vida que você tanto sonha? Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Aqui a gente fala sobre mentalidade, marketing digital, inteligência artificial, prompts e muito mais. E nesse vídeo de hoje eu quero te falar sobre crenças, as principais que eu precisei inserir na minha mente para conseguir viver da internet. Porque assim, foi um processo para mim, não foi do dia para noite. Demorou vários anos para eu conseguir, de fato, ter a minha independência financeira com a internet, fazer 4 dígitos todos os dias, viver o faturamento dos sonhos. Não foi simples, mas eu tenho certeza que teria sido mais simples e também mais rápido se eu soubesse exatamente o que eu vou te contar nesse vídeo. A verdade é que tudo o que nós acreditamos ser verdade é o que de fato acontece na nossa vida. A nossa mente sempre busca comprovar tudo aquilo que nós dizemos que é verdade, tudo aquilo que nós falamos diariamente. Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho preguiça de ir treinar, obviamente eu vou condicionar o meu corpo a ter preguiça de ir treinar. Se eu digo que a vida é difícil, então eu passo a focar mais nas dificuldades da vida. Isso não é achismo de lei da atração, não é papinho de misticismo, é simplesmente como o nosso corpo funciona, como a nossa biologia e a nossa química cerebral funciona. O nosso corpo ele foi projetado para que a gente sempre busque o máximo de conforto. Tanto que nos nossos antepassados, milhares e milhares de anos atrás, o que a gente mais queria era ter um lugar para morar, um parceiro e comida. Isso aqui era o básico. Se nós tivéssemos isso, a gente estava no céu. Então hoje, quando você sente muita preguiça, muito desânimo, quando você sente que se sabota ao começar um novo projeto, quando você sente que as coisas demoram demais a sair do papel, é porque o seu corpo, a sua biologia está entendendo que aquilo vai te tirar do conforto. E é muito confortável a gente ganhar um salário por mês. É muito confortável ficar na nossa vida como ela é, assim como ela está, e não fazer nada para mudar. Então, aos ousados e corajosos que buscam mudança, é necessário quebrar essa barreira que vem aqui no meio dizendo que é difícil, criando sabotagens, criando dificuldades, colocando perfeccionismo na parada. É preciso quebrar essa barreira. Essa barreira eu chamo de teto financeiro. É como se fosse um limite do quanto o seu corpo aguenta que você ganhe, é o quanto você consegue sustentar. Porque conforme você vai aumentando o seu resultado financeiro, aumentando o quanto você ganha todos os meses, o seu corpo vai sentindo o impacto da responsabilidade. Afinal, uma pessoa que ganha 4 mil, 5 mil por mês tem responsabilidades totalmente diferentes de alguém que ganha 100, 50, 200 mil reais por mês. São níveis de responsabilidades totalmente diferentes. Essa pessoa aqui tem muito mais clientes para responder, demandas para entregar, suporte para dar, captação de clientes para fazer, marketing para fazer, equipe para cuidar, muitas camadas. Já essa aqui geralmente consegue dar conta de tudo sozinha e, portanto, os resultados são diferentes. É matemático. A questão é, se você não enxergar que você está vivendo debaixo desse teto e sentir o ânimo, a vontade, o desejo de quebrá-lo, você vai sempre ficar debaixo desse teto, porque simplesmente para o seu corpo tá tudo certo. O seu corpo não se importa com o seu sonho de viajar ao mundo. Ele não se importa com o seu sonho de aposentar os seus pais. Ele não se importa com os seus sonhos, contanto que você esteja seguro. Mas como nós somos ambiciosos, ambiciosas demais, nós não queremos uma vida simples, nós queremos viver o extraordinário que nós podemos, o melhor que nós podemos. É preciso aprender a quebrar essa barreira, é preciso aprender a destruir esse teto. E uma das formas de você fazer isso é reprogramando o que você acredita sobre o dinheiro, o que você acredita sobre o seu trabalho, sobre você mesmo, a sua identidade. Porque se no fundo você acredita que não é uma pessoa tão responsável assim, acredite. A pessoa que ganha aqui o dinheiro que você quer ganhar todos os meses não acredita assim. Ela acredita completamente diferente de você. E é por isso que ela vive uma realidade diferente de você. Então a grande questão é, primeiro, você descobrir qual é o seu teto e começar a inserir novas crenças dentro da sua mente. Novas ideias. Eu gosto de falar ideias porque fica muito mais simples de entender do que crença. Crença é uma verdade. E essa verdade, ela pode ter vindo de vários lugares, menos de você. Ela pode ter vindo dos seus pais, a forma como eles te criaram, pode ter vindo da sua ambiente, o que as pessoas no seu trabalho, ao seu redor, amigos e amigas falam sobre o dinheiro, sobre as pessoas que têm dinheiro, pode ter vindo de traumas do passado, de várias formas. A questão é, o ambiente te molda hoje. As crenças que você carrega hoje, elas foram inseridas dentro de você, e a partir do momento que você entende que você pode mudar as suas crenças para mudar a sua realidade, aí a responsabilidade vira totalmente sua. Porque a partir do momento que eu descobri que eu poderia criar uma nova vida, que eu poderia sonhar mais, que eu poderia ousar mais, tudo mudou. Eu não consegui mais desver
e desouvir o que eu tinha acabado de ver e ouvir. E a realidade é essa: você pode construir uma vida completamente diferente, mas depende de você e depende do que você acredita sobre isso. E uma das formas de mudar essa realidade, como eu falei, é inserindo novas crenças. Então agora eu vou te falar as principais crenças que eu precisei inserir na minha mente por meio de repetição contínua para conseguir mudar a minha forma de ver a vida, de ver o meu negócio e a forma como eu ajo. Porque a forma como eu ajo é um comportamento. Pegar o celular ao acordar é um comportamento. Ler um livro todos os dias é um comportamento. E quando eu repito esse comportamento dia após dia, ele se torna um hábito. Então se hoje você acorda e já pega no celular, isso é um hábito. E esse hábito hoje, ele parece inofensivo, mas ele está criando o seu futuro. E o seu hoje é aquilo que você está vivendo agora, a sua realidade financeira, profissional, pessoal, mental, emocional de agora foi criada no passado. Esse processo de inserir novas crenças vai mudar completamente a sua vida. Eu te garanto isso, mas depende 100% de você. Porque assistir esse vídeo aqui e depois scrollar para outro vídeo, abrir outra rede social e ficar lá um tempão assim, não vai fazer muita diferença. Eu preciso que você assista esse vídeo e internalize tudo o que eu estou te falando, quanto a sua vida pode mudar. Comece o seu processo de mudança. E quem sou eu para falar isso tudo? Essa aqui era eu em 2019. Eu era obcecada em estudar para passar no Enem, porque a crença que inseriram em mim era que eu só seria alguém na vida se eu tivesse um curso superior completo e fosse trabalhar ali exercendo a minha profissão para ganhar um salário. Então, como eu não tinha olhado por outro ângulo, não tinha sido apresentada outra ideia, eu queria muito ser alguém na vida, então eu fiquei obcecada em estudar pro Enem, para passar numa faculdade que, sinceramente, eu escolhi porque tinha muita pressão para escolher um curso. Então eu escolhi Relações Públicas, achando que eu seria produtora de eventos, porque eu gostava muito de festas eletrônicas nessa época. Eu passei na faculdade, eu comecei o curso, mas logo que eu fiz o Enem, eu conheci o marketing digital, conheci o mercado digital e a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu não consegui desver. Eu não consegui desver a ideia de mudar a minha vida trabalhando de casa. Eu não consegui desver uma mulher, que foi a primeira pessoa que eu vi na internet falando do mercado digital, já milionária, supostamente, com o marketing digital, trabalhando de casa, com a mesma idade que eu tinha na época. Porque eu não sabia que isso era possível antes, mas quando eu vi que era possível, mudou tudo. Então eu entrei na faculdade, mas eu comecei no mercado digital ao mesmo tempo. Eu continuei nos dois porque na minha cabeça, com as crenças que foram inseridas em mim, eu ainda assim precisava de uma garantia. Como eu não sabia se o digital ia dar certo, eu continuei fazendo o curso pra ter uma garantia, né? Vai que o digital não dá certo, pelo menos eu tenho um diploma, posso exercer alguma profissão, até eu começar a inserir novas ideias de que não, ter um negócio não é garantido de fato, mas ter um plano B é garantia de que o plano A vai dar errado. E quando eu comecei a acreditar nisso e internalizar que eu precisava focar só em uma única coisa e que se eu focasse toda a minha energia nisso, era só questão de tempo até dar certo, eu larguei a faculdade e consegui criar a minha vida dos sonhos com a internet. E a mudança de crença, ela é só uma de várias técnicas que você pode fazer para mudar a sua forma de pensar, inserir novas ideias na sua mente e começar a criar uma nova realidade. Então a primeira crença que eu precisei inserir na minha mente, a primeira ideia, foi de que eu posso ganhar dinheiro de forma leve, que eu não preciso ralar, me matar de trabalhar, igual eu via tanto parentes, meus avós, por exemplo, e inconscientemente isso fica na gente, de que é necessário ter muito esforço para ter muito resultado. Então, quando, por exemplo, eu fiz um faturamento de 120 mil reais em um único mês, sem ter trabalho braçal nenhum, além de eu trabalhar no notebook, no celular, postar vídeos e tudo mais, eu senti o impacto dessa crença sendo quebrada na minha mente. Foi, meu Deus, eu trabalhei bastante, obviamente, não foi um dinheiro que caiu do céu, mas eu trabalhei muito menos do que o meu avô trabalhava antes para construir as fazendas que ele tem, por exemplo. Então você começar a internalizar essa ideia de que o dinheiro pode vir de forma leve e que você não precisa se matar de trabalhar, vai mudar a sua vida. Porque sim, é necessário você trabalhar muito para ter muito dinheiro, é questão de responsabilidade, mas não algo que vai sugar a sua energia vital. Não um trabalho extremamente braçal, de ter que ficar no sol quente. Não, pode ser diferente. E você tem a oportunidade de fazer isso diferente. Se você está vendo esse vídeo aqui no seu celular, no seu computador, notebook, você tem então acesso à internet e você tem uma máquina que dá pra começar a fazer dinheiro com ela. Você tem tudo o que você precisa e tudo que a Ayla do passado tinha também pra começar a estar aqui hoje. A segunda crença que eu precisei inserir foi: eu faço 4 dígitos todos os dias. Essa foi a primeira crença que eu precisei inserir pra começar a mudar a minha realidade, porque a Ayla do passado ganhava 4 dígitos por mês. E lembrando que 4 dígitos são de R$ 1.000 a R$ 9.999. Eu ganhava isso por mês.
O meu salário na época era R$ 1.900 no digital, até eu quebrar o teto e sair para 15, 20, 25 mil reais, ainda prestando serviços. Eu nem tinha infoprodutos, ou seja, eu nem vendia cursos ainda, nem mentorias e nem nada disso. Então, para sair daquele faturamento e começar a fazer de 10 a 99 mil reais por mês, que é a minha realidade hoje, inclusive se eu ganhar menos que 10 mil reais por mês, eu não consigo pagar as minhas contas, foi de que eu ganho 4 dígitos todos os dias. Porque se eu fizer R$ 1.000 por dia, no final do mês eu tenho 30 mil. Se eu fizer R$ 2.000 por dia, no final do mês eu tenho 60 mil. Então sim, podem ter dias que você pode não fazer 5 mil, mas quando você começa a inserir essa crença na sua cabeça e você começa a trabalhar em prol de tornar isso uma realidade, o faturamento diário ele vai se equilibrando de forma que daqui a pouco, puf, você tá fazendo 4 dígitos todos os dias. E no final do mês, tá tendo um faturamento de mais de 10 mil reais pra cima. Então essa foi uma crença que eu precisei inserir pra quebrar aquele teto de 1.900 por mês pra fazer 1.900 por dia. A outra crença que eu precisei inserir foi que o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases em quantidades cada vez maiores e comigo fica pra construção da minha riqueza. Essa é uma frase muito forte que inclusive você pode falar de frente pro espelho e sentir o impacto dela. Quando eu comecei a falar muito essa frase, passou um tempo e de repente eu me vi recebendo dinheiro de fontes inesperadas. É surreal, gente. Do nada caía uma venda de curso, ou caía uma venda de e-book, ou alguém fechava uma mentoria comigo, ou eu vendia alguma coisa, de repente o dinheiro tava vindo de diversas fontes. E eu pensei, caraca, aquela frase que eu repeti tanto se tornou realidade. De fato, a gente pode e deve e merece fazer dinheiro de diversas fontes. Não dependa de uma única fonte de renda. Foque na primeira fonte para que ela dê frutos e depois se abra para mais oportunidades. Só pra você ter uma ideia, hoje eu faço parcerias no meu Instagram, já que eu construí uma audiência e eu sou produtora de conteúdo, em que eu ganho dinheiro pra fazer divulgações todos os meses no Story. Eu ganho coisas de graça. Eu não vou mais ao salão pagando pelos procedimentos, eu faço tudo de graça. Isso foi uma conquista, não só de trabalhar pra crescer nas redes sociais e criar esse movimento, mas também de entender que eu posso, que eu mereço construir outras fontes de renda, construir oportunidades que me dão as coisas de graça. Outra crença que eu precisei inserir foi de que eu dou conta da responsabilidade de viver a vida que eu quero viver. Essa frase eu repito até hoje, porque a nossa mente, o nosso corpo, ele sempre tá lutando contra o nível que a gente quer chegar, porque é muito mais fácil você ganhar um salário mínimo ali, ganhar um salário de 4 dígitos por mês, ficar ali no seu sofá em casa tranquilo, do que você gerenciar uma empresa com colaboradores, com faturamento de 6, 7 dígitos por mês. É uma carga emocional muito diferente. Então, quando eu falo pra mim todos os dias, eu dou conta, olhando nos meus olhos de frente pro espelho, eu dou conta de viver, de criar a vida dos meus sonhos. Eu dou conta da responsabilidade. Eu estou afirmando pra mim e criando novas sinapses neurais na minha mente de que é isso que eu quero. Deus, eu quero viver essa responsabilidade. Pode jogar pra mim que eu vou bater no peito e vou dar um jeito. Mesmo que eu surte um pouquinho depois ali, a gente passa por problemas sim, a gente fica tensa com algumas coisas, acontecem, são problemas, mas Deus, eu quero tanto isso que eu vou dar conta, eu vou dar um jeito. Porque se tem gente que dá um jeito, por que eu não daria? Você é mais fraco que alguém por acaso? Ou você tem toda a capacidade, todo o poder e toda a energia do mundo para ser, fazer e ter o que você quiser? Porque isso te torna imbatível. E a última crença que eu vou falar nesse vídeo aqui de hoje, eu sou. Tudo que você fala depois de eu sou define a sua identidade. E nós seguimos uma ordem inconsciente do que nós somos, fazemos e temos. Começa, é uma ordem. A gente tem o que a gente faz por merecer. E a gente só faz aquilo que a gente acredita que consegue fazer. Então é uma ordem: ser, fazer e ter. Então quando eu falo eu sou e logo em seguida eu uso algum adjetivo, alguma característica que eu quero ser de fato, eu começo a reprogramar a minha identidade, como eu me vejo e como as pessoas me veem. Então eu sempre falo todos os dias: eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou abundante, eu sou merecedora. E você fala o que você quiser depois de eu sou. Tudo aquilo que talvez seja difícil para você, aparecer, por exemplo, palestrar, falar em público, fale depois do eu sou essa palavra. Eu sou palestrante, eu sou comunicativa, porque isso vai começar a mudar a forma como você se enxerga, vai mudar a forma como você faz as coisas e, consequentemente, o que você tem, o que você compra, o seu resultado. E se você chegou até agora nesse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo uma frase para fazer uma ativação, vai? Comenta aqui eu sou e alguma característica, algum adjetivo que você quer começar a ser de fato. Se você comentar isso, eu vou saber que você chegou até o final. E se você quer ir além de falar afirmações e quer seguir um passo a passo prático, inclusive
inclusive com um áudio que você pode ouvir todos os dias antes de dormir ou ao acordar para reprogramar a sua mente e começar a criar essa nova realidade com mais impacto e poder. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Money Mind, meu novo método onde eu te ensino o passo a passo prático, rápido e super simples para você começar essa transformação. E relaxa porque é um desafio, são 10 dias, apenas 10 aulas. Não são aulas de 1 hora, não tem nada de curso longo e chato, são aulas curtas, práticas e muito aplicáveis para mudar a forma como você enxerga o dinheiro. E eu tenho um aluno que depois de começar a assistir o Money Mind, logo no outro dia, já ganhou R$ 300 do nada. Então pode ser você também ganhando dinheiro inesperado ou ainda criando muito mais fortuna do que você jamais imaginou que criaria com um simples insight que eu te passei no Money Mind. Clica aqui no botão de se inscrever para você acompanhar os próximos vídeos e se você gostou desse vídeo e fez diferença para sua vida, clica no botão de like para eu saber que você curtiu e também me dá uma força para ajudar esse vídeo a ser entregue a mais pessoas que também precisam mudar as suas ideias e a forma de enxergar o dinheiro. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!